Então tá certo, pessoal, vamos dar início aqui. Então, a doutora Angélica ali me apresentou. Meu nome é Eduardo Madaloso Sanin, eu sou ex-residente, colega de vocês aí, de cirurgia geral da Santa Casa ali, e, enfim, 10ª enfermaria, né, que é a mesma coisa agora. Eu sou cirurgião plástico hoje em dia, sou cirurgião plástico e mestre pela URGS ali, pelo Hospital de Clínicas, e sou também professor da Faculdade de Medicina da UPF. Bom, para dar início, então, se por acaso alguém não estiver ouvindo, só falar. Só mandar mensagem, no caso, né? Falar não iria dar. Enfim, prestem bastante atenção nos slides aí, que tem bastante conteúdo relevante para a questão. Inicialmente, sobre tipo de queimadura, né? Não vou me delongar muito nos assuntos, fazer de uma forma mais rápida, né? Sei que está tarde aí, está todo mundo cansado, mas enfim, tipos de queimadura. Nós temos basicamente essas que estão expostas, né? A queimadura do tipo chama ou flash, ou seja, quando não existe uma corrente, um fluxo de corrente elétrica que atravessa o paciente. Simplesmente há uma transmissão de calor para o paciente sem haver fluxo por dentro do paciente. A escaldadura, né, que é quando há um conteúdo de líquido fervente que queima o paciente, essa é a causa mais comum de queimadura em crianças, né? Queimadura de contato, a gente vai ver um exemplo depois. É muito importante a gente lembrar que a queimadura de contato faz a gente pensar num paciente com consciência alterada, né? Qualquer pessoa em sã consciência não vai ficar encostando em alguma superfície quente por muito tempo. O PICH é um assunto à parte, a gente vai falar brevemente sobre ele daqui a pouco. E as queimaduras elétricas, a de alta voltagem, que a gente também vai falar um pouquinho mais, e o flash, que aí seria realmente sem haver uma condução de energia elétrica pelo paciente. E por fim, as queimaduras não acidentais, ou auto-infligidas, ou Munchausen by proxy, e por aí vai, né? Também vamos detalhar um pouquinho mais. Inicialmente, então, falando um pouquinho da escaldadura, né? Aí, bem ilustrado como costuma acontecer, né? A escaldadura costuma acontecer aí com as crianças curiosas, vão mexer no fogão e geralmente acomete a região torácica aí das crianças. Aqui uma queimadura por contato, né? Um paciente que perdeu a consciência, porque certamente não ficaria dessa forma, encostando provavelmente numa chapa de churrasco aí, né? Ele teria, mesmo que de um nível de consciência rebaixado, ele teria procurado sair da superfície quente. Aqui sim o PICH, né? Essa é uma aula que eu geralmente costumo conversar com os alunos da faculdade, e a gente acaba interagindo bastante, né? Aqui fica um pouquinho limitado, então eu já vou dar a própria resposta, né? O PICH, para quem não sabe, né, aquele material que é utilizado para fazer o asfalto, ele não necessita ser removido. Então, se vocês estiverem num pronto atendimento e chegar um paciente com queimadura por PICH, não é necessário remover. Por que não é necessário remover? O PICH é uma substância líquida que ele vira sólida muito rápido. Ele troca de temperatura muito rápido e gruda na superfície. Então, ao momento que ele encosta na pele, ele já gruda e adere muito fortemente à pele. Então, não é necessário, num primeiro momento, tirar o PICH, porque isso poderia acarretar uma piora aí dos sintomas. Então, o manejo inicial é feito e depois, em bloco cirúrgico, sob visualização direta, é utilizado algum dos agentes aí, que é esse nome complexo, mas esse é o nome do agente, que é o polioxietileno sorbitano. Para quem está aí concorrendo às provas mais concorridas de residência, a gente sabe que essas decoradinhas aí é importante deixar anotado ali para eventualmente vir na cabeça no momento de estar fazendo a prova, né? Então, esse é o agente intra-hospitalar, e existem os agentes domésticos, né, comuns. Isso a gente não vai usar, mas só a título de curiosidade, né? A maionese, a manteiga, enfim, óleo de girassol. Se os pacientes chegarem com isso no pronto atendimento, é porque, enfim, rádio corredor aí chegou nele que poderia tirar dessa forma. Mas, novamente, então, de uma forma pragmática, não é essencial a retirada no primeiro momento, e o agente é esse polioxietileno sorbitano. Aqui temos, essas fotos são minhas, tá? Essas fotos são da época que eu estava na residência. Esse aqui é um paciente, o paciente da esquerda, né? É um paciente que foi roubar fio de cobre, um paciente drogadito,
né? Foi roubar fio de cobre de alta tensão e teve um choque. Né? O que a gente pode ver aqui, né? Os dedos estão totalmente carbonificados, né? Esses dedos aí não têm vitalidade, eles certamente vão sair, né? E aqui a gente tem um orifício de entrada e um orifício de saída no próprio dedo indicador, tá? Por que eu botei orifício de entrada e orifício de saída? Não vou ficar divagando aqui com vocês, esse exercício normalmente eu faço com os alunos, né, que estão saindo mais frescos do vestibular, eles lembram bastante dessas coisas, sobre a lei de Joule, né? A lei de Joule diz que quando uma quantidade de energia passa pelo corpo, invariavelmente ela perde um pouco de calor, de acordo com a resistência da superfície que ela está passando, né? Aqui um exemplo de uma lâmpada incandescente que, além de fornecer a luz, ela também gera calor. Tá, e qual é a relevância disso numa quarta-feira de noite? A relevância disso é que a energia, quando percorre o corpo da gente, ela vai ser transmitida pelos tecidos divagando calor, né? Então, se a gente pode lembrar, ela vai passar e vai soltar calor no músculo, né? E, enfim, esse músculo ele vai gerar uma rabdomiólise, né? E vai gerar um edema, né? Se todo mundo lembra, eu estou repetindo isso de uma forma rápida, porque imagino que vocês já saibam, né? Porque isso tem que saber para a prova, né? A energia, no momento que passa, ela cria um dano celular dentro do músculo, causando uma rabdomiólise, que é evidenciada por o xixi escuro, ou seja, uma mioglobinúria, causando uma insuficiência renal, né? Então, a rabdomiólise é bem característica da queimadura elétrica. Outra coisa que é bem característica da queimadura elétrica é, por essa lesão celular, é liberado, enfim, líquido para o interstício, e se esse interstício tiver envolto por um continente que é restrito, por exemplo, um compartimento da perna muscular, pode gerar uma síndrome compartimental, né? Então, isso é muito importante, essa questão muito recorrente de prova, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a síndrome compartimental agora mais para frente. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo. Beleza. Então, aqui nós temos também o tipo de queimadura auto-infligida, né? São sinais que fazem a gente pensar em uma queimadura auto-infligida, que é o sinal da zebra, né? O sinal, aliás, o mais importante, que é o que mais cai em prova, é o sinal da queimadura em luva ou queimadura em bota, né? É impossível uma pessoa se queimar no formato de uma luva, né? Ou no formato de uma bota. Faz a gente pensar que alguém pegou essa perna ou essa mão dessa criança ou dessa pessoa, que não necessariamente tem uma pessoa que não tem a consciência 100%, e botou na água quente e manteve segurando naquele momento. Então, queimadura em mão, queimadura em luva e queimadura em bota é patognomônico de queimadura auto-infligida. Outro sinal é o sinal da zebra, né, das estrias, e o sinal da rosquinha, ou o sinal do donut, que aqui tem, na figura A, a gente pode ver como que ela se forma, né? Pegando a criança e encostando numa água quente e mantendo ela lá. Por que forma o donut? Porque o bumbum da criança fica em contato com a banheira onde está a água fervente e não há uma queimadura tão importante. E é por isso que gera esse sinal. Fatores de risco, né? Aquela coisa de tentar passar para vocês não só o dia a dia, mas também um pouco da prova, né? Os fatores de risco são os extremos de idade, crianças com menos de 5 anos e adultos, senis com transtornos psiquiátricos ou doenças neurológicas, né? E os idosos, claro. Fisiopatologia, isso aqui é um pouquinho, talvez, maçante para vocês, mas é necessário saber para a prova, tá? Nós temos 3, digamos, áreas, regiões de uma queimadura. A gente tem a zona de coagulação, que é a zona do meio, e a zona de hiperemia, que é a parte que está mais externa. A zona de coagulação já foi, já está morta aquela região, né? E a zona de hiperemia não vai morrer, ela está só com hiperemia. O foco do nosso tratamento, por conseguinte, é a zona de estase, que é a zona que ainda não se decidiu exatamente se ela vai para a zona de coagulação e vai morrer e não tem como voltar, ou se vai para a zona de hiperemia e vai se regenerar. Então é aí que é o nosso foco de ação. Botei esse slide aqui porque isso é questão de prova, né? Então é importante saber.
que as citocinas e os outros mediadores inflamatórios atingem um efeito sistêmico quando a superfície corporal queimada for maior de 30%. Né? E o que causa esses mediadores inflamatórios causam é um choque. Mas aqui é muito, muito importante, isso sempre cai em prova, não, nem de cirurgia, isso aí cai em prova de clínica, que o que causa o choque é o aumento da permeabilidade capilar. É como se tivesse com a torneira aberta. Então, tu vai botar muito líquido no paciente e a torneira vai estar aberta, ele vai estar indo por interstício. Não é um choque séptico. Eles sempre tentam pegar vocês, jogando vocês a pensar que é um choque séptico. Não é um choque séptico, é um choque por uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada. Então, os mediadores do hipermetabolismo, isso é uma questão de nível fácil, né? Uma questão que cai bastante, é uma questão fácil, só exige saber o que é as catecolaminas, glucagon e cortisol. Um tanto quanto óbvio, né? Mas o cortisol é o que normalmente cai. Então, avaliação e tratamento inicial, né? Isso é uma coisa que costuma cair com muita frequência, tá, pessoal? Então, assim, minha sugestão aí, como colega de vocês que passou faz pouco tempo, a prova que eu fiz era uma prova muito competitiva, é uma vaga só, né? Então, eu me lembro que eu fui a fundo em tudo. Isso é uma coisa que às vezes a gente tem tanta coisa para estudar e pensa que já sabe, mas revisem, e não é tão simples quanto parece. A regra dos 9, ela diz então que cada segmento vale 9, óbvio, né? Na cabeça vale 9, a frente vale 9, a frente do tórax, as costas do tórax vale 9, a perna anterior vale 9 e a perna posterior vale 9. Onde é o pega-ratão que o pessoal bota assim, normalmente na prova? Que o tronco anterior não é 9, é 18, porque o tronco é o abdômen e o tórax, né? E o tronco posterior é 18. Então, tomem cuidado com essas denominações. Lembrem que a perna ela é dividida em anterior e posterior, mas o braço não. Tá? Então, tomem cuidado com essas coisas, porque podem fazer vocês errarem uma questão de nível médio para fácil. Né? Então, se vocês estão concorrendo para uma prova difícil, errou uma questão dessas, provavelmente vai tirar vocês da jogada. Seguindo, então, a parte das crianças, isso não é necessário saber para a prova exatamente, né? Porque cada criança muda as porcentagens, mas é importante vocês entenderem o conceito. A criança tem a cabeça maior do que o corpo proporcionalmente. Então, naturalmente, a cabeça dela tem uma porcentagem maior em relação ao resto do corpo. Né? E reforçando também que num adulto, quando a gente tem uma área que a gente não sabe quanto é, né, uma área indefinida, isso é mais por dia a dia, vocês estão no PA e querem passar para o colega que tá mandando para a CTI, e vai, Eduardo, estava queimado ali no tronco anterior, beleza, tu me falou que era 18, mas e ali no braço tinha uma que outra respingada, queimadura. Um punho fechado do próprio paciente, né? Corresponde a 1% da superfície corporal queimada, né? Um punho fechado. Então, se isso mais para a prática do dia a dia, para vocês poderem passar o caso, isso é relevante saber. Aqui eu botei as indicações para transferir o paciente do PA de vocês, que vocês estão atendendo agora, né? Sei que o pessoal acaba atendendo bastante durante a residência, em geral acaba fazendo bico, enfim, e tem que mandar para uma UTI de queimados. Eu botei aqui, não é para você, não precisa saber tudo isso, é basicamente qualquer queimadura que saia um pouquinho do dia a dia. O ideal é ser tratado em uma UTI de queimados. Lembrando para vocês que a gente tem duas em Porto Alegre, uma no HPS e uma no Cristo Redentor, que funcionam muito bem, por sinal. Conheço as duas e realmente são muito bem estruturadas. Pessoal, aquela velha decorebinha da classificação das queimaduras, que todo mundo acha fácil, chega na questão e pedala a questão e muitas vezes acaba errando. Então, essa também tem que dar uma revisadinha forte, né? O primeiro grau e o terceiro grau profundo, ou o quarto grau, ninguém erra, né? Esse é barbado, todo mundo sabe. O que o pessoal erra é o segundo grau superficial e profundo e, enfim, normalmente é aí que pega vocês, né? Enfim, temos aqui, né? Isso já é meio óbvio. E quais são as características, né? Primeiro, do primeiro grau. O que é relevante a gente saber da queimadura do primeiro grau? Para vocês anotarem aí no caderno de vocês, não sei se alguém está anotando, mas espero que estejam ouvindo, né? A queimadura de primeiro grau, ela não entra no cálculo da superfície corporal queimada.
tem que saber disso, eu vou falar para vocês depois, mais para frente, mas é muito importante saber disso. Ela não entra no cálculo da superfície corporal queimada, tá? Queimadura de primeiro grau, ela é dolorosa, né? Mas não é muito dolorosa, né? De segundo grau é mais, e tem uma característica que é bem claro para a gente, principalmente no dia a dia e em prova, para diferenciar do primeiro grau para o segundo grau, que é óbvio que são as flictênias, né? Para quem não sabe o que é flictênia, é o jeito bonito de falar bolha. Não vai ligar para o colega médico, e falar que o paciente está com uma bolha no braço. Vai falar que tem uma flictena no braço, né? Quando tem flictena, significa que é de segundo grau. Então, de segundo grau, aí sim é a queimadura mais dolorida, ela já entra na superfície corporal queimada e, enfim, a de segundo grau pode ser dividida em espessura, em queimadura superficial e queimadura profunda, né? E sendo que a profunda já não tem mais dor. Por que não tem mais dor? Imagino que vocês lembrem que é porque já houve morte celular dos neurônios que transmitem a sensação de dor. Corpúsculo de Meissner, Pacini e todos aqueles outras decorebas lá que vocês talvez não lembrem, porque isso é mais para nível de graduação normalmente, já estão sendo destruídos. E a queimadura de terceiro grau, aí é a queimadura courácea, né? Aquela queimadura que já tem aspecto de couro, aspecto, enfim, de uma superfície sem distendibilidade, de um tecido sem distendibilidade. Um exemplo de uma queimadura de primeiro grau, aquele famoso torrão no sol, isso é uma queimadura de primeiro grau. Eventualmente, a queimadura de primeiro grau, o torrão no sol pode gerar uma bolha, né, uma flictena, e aí vai ser uma queimadura de segundo grau, né? Aqui, uma queimadura de terceiro grau, essa foto é um pouco cinematográfica, né, mas enfim, é para dar a ideia de que acometeu todas as estruturas da pele. Acometeu a epiderme, a derme papilar e, enfim, todas as estruturas. Pessoal, botei essas imagens aqui, tá? Muito importante a gente lembrar, isso também é assunto de prova, né? As queimaduras em face, né? A questão clássica da prova é um paciente que chega caminhando, que chega um pouco afoito, enfim, caminhando com pelos da face chamuscados, com rouquidão da voz, com escarro carbonáceo, ou com qualquer outro sinal que indique lesão de via aérea. Qual é o gabarito da questão e qual é o que vocês têm que fazer no PA? Isso é muito importante, né? Afinal de contas, nossa vida não é uma prova, é importante a gente saber. É a intubação das vias aéreas de uma forma precoce, porque depois que há o edema nas vias aéreas, a gente não tem mais como intubar, tá? Então, realmente é um paciente bem dramático, normalmente é um paciente jovem que chega caminhando e pode não sair do hospital, né? Então, por isso que ele cai muito em prova e porque é muito importante no dia a dia. Então, a lesão por inalação, isso aqui tem que saber, pessoal, quem está anotando pode anotar que isso aí cai em prova, que é história de queimaduras num espaço fechado, queimadura dérmica completa na face, pescoço ou parte superior do tórax, pelos nasais, sobrancelhas, cílios, pelos faciais chamuscados, escarro carbonáceo ou partículas de carvão na orofaringe. A indicação para intubação, tem que saber, tem que dar uma lida nisso, é eritema ou inchaço da orofaringe sob visualização direta, alteração da voz, ou seja, rouquidão e tosse áspera, estridor, taquipneia ou dispneia, e partículas carbonáceas de novo, né, sendo um pouco repetitivo. Isso é um quadro retirado do livro referência de vocês para a grande maioria das provas, né, não todas, mas para uma boa maioria delas. Então, pessoal, aqui, isso é um colega cirurgião plástico que faz essas gravuras aí para ajudar na memorização, né? Então, a intoxicação pelo monóxido de carbono já é uma coisa um pouquinho mais específica, eu acho, para a prova de especialidade cirúrgica, mais a título de prova de título de cirurgia plástica mesmo. Então, sobre a reposição volêmica, pessoal, isso aqui tem que saber. Óbvio, acho que vocês já sabem, porque isso aí tem que saber até processo direto, né? Mas assim, tem que saber, não tem desculpa. Ah, é uma fórmula, é chata, ok, mas tem que saber, tá?
a fórmula de Parkland. É como vocês vão fazer a reposição hidroeletrolítica do paciente grande queimado, né? A fórmula de Parkland, na verdade, ela mudou, né? Não é mais isso, ela encharca menos o paciente, mas para a grande maioria das provas segue caindo a antiga, né? Então é importante vocês saberem essa, porque é a que normalmente cai. Se vocês vão fazer uma prova em algum lugar que não seja, enfim, em algum outro lugar, dá uma olhada nas referências para saber essa fórmula, isso eu acho que realmente tem grande chance de cair, tá? E a fórmula de Parkland diz que é 4 ml vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. E por que eu fiquei batendo na tecla de que a queimadura de primeiro grau não entra na conta da reposição hidroeletrolítica? Porque agora é o momento que ela não cai nessa conta. Então, vocês têm que saber que queimadura de primeiro grau não entra nessa conta. E o que o pessoal faz? Obviamente, explora isso nas questões. Eles vão botar uma queimadura de primeiro grau junto para derrubar metade dos concorrentes. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta, né, é que a fórmula de Parkland, a gente administra metade do volume nas primeiras 8 horas e a outra metade nas outras horas restantes do dia, ou seja, 16 horas. Então, nas primeiras 8 horas vai metade e nas outras 2/3 do dia, 16 horas, vai a outra metade. Então, isso aí tem que saber, pessoal. Então, beleza. Todo mundo acompanhando aí, tudo certo? Pelo menos fingindo que estão acompanhando. Tudo tranquilo, cara. Beleza. Sobre os curativos, tá? Isso aqui eu acho que é um pouco específico demais para vocês, né? Mais para saber da prática do dia a dia. Na verdade, a gente vê que na prática quem entende dos curativos realmente acaba sendo mais o pessoal da cirurgia plástica e da dermatologia, né? A gente na cirurgia geral, eu lembro, pelo menos eu quando estava na cirurgia geral, né, era tudo meio complicado, né? Bota óleo e era isso e consultoria. Mas só para ter uma ideia, né? Os curativos eles podem conter sulfadiazina de prata, que é um antibiótico tópico potente, o acetato de mafenida e o nitrato de prata. A prata, quando se usa, né, nas diversas apresentações, ela é um antibiótico tópico, né? Por que se usa o antibiótico tópico? Porque quando existe uma queimadura, há uma superfície corporal sem a barreira epidérmica. Então, ela está predisposta a uma infecção secundária. Então, se for uma queimadura que esteja muito limpa, não é necessário usar uma sulfadiazina de prata. Mas no momento que tu já começa a suspeitar um pouco daquela queimadura do ponto de vista da integridade, digamos, de ter ou não ter aí contaminação, aí pode começar a usar, enfim, algum tipo de curativo especial, acho que foge um pouquinho do escopo da aula. Isso aqui também é um pouquinho mais a título de prova de especialista, mas acho que é interessante vocês terem uma ideia, porque pode cair, né? O que é um auto-enxerto, um homo-enxerto e um hétero-enxerto? Para começar, pessoal, acho que não é... Eu realmente espero que todos vocês saibam isso, tá? Porque é uma coisa muito básica, mas a gente vê na prática e muita gente não sabe. A diferença do enxerto para um retalho, tá? Espero que todo mundo saiba, né? O retalho, ele existe um pedículo vascular, seja ele randômico ou não, mas ele existe um pedículo vascular, né? E um enxerto, ele não tem um pedículo vascular, né? Ah, Eduardo, quer dizer, então, quando tira da perna e leva para o tórax, é um enxerto sempre. Não é verdade, né, pessoal? A gente sabe que existem uns retalhos livres. Ou seja, se a gente pega um músculo da perna, com vaso, com artéria, com veia, eventualmente com nervo, isso é um retalho. Independente de onde que vai ser a anastomose. Vai anastomosar com a carótida? Não sei. Mas, enfim, se ele tem um pedículo vascular, ele é um retalho, senão ele é um enxerto. Enfim, os enxertos eles podem ser um auto-enxerto, que é o que vocês fazem ali nos tucutes de vocês, ali no final do dia, o R1 se lava ali, faz aquele enxertinho, né, que no começo não afina direito a pele, não pega o enxerto, aquela choradeira, né? Esse é o auto-enxerto. O homo-enxerto seria quando se a gente pegasse enfim, de um ser humano, de um animal da mesma espécie. O hétero-enxerto, então, ou xeno-enxerto, seria quando se a gente pegasse de uma outra espécie, né? E o iso-enxerto de um irmão gêmeo. Então, aqui a gente tem o enxerto, que é o transplante de pele, né? Aqui também são fotos minhas da época da residência.
Só relembrando uma coisa, não vou me estender muito nesse slide, o pessoal adora falar sobre transplante de pele, né? Só relembrando que transplante de pele, a pele serve como um curativo biológico, né? A pele não há uma integração na ferida, ou seja, em 4 semanas, essa pele ela vai diminuir as perdas insensíveis do paciente, ela vai diminuir a dor e promover a neoepitelização do próprio paciente. Mas essa pele não vai integrar, ela não vai virar pele do paciente. Por isso, obviamente, que a gente não escolhe tom de pele no momento de fazer isso. Os pacientes vou fazer transplante de pele, mas doutor, olha só, eu tenho a pele clara, não quero que tu bote uma pele escura, vai ficar nada a ver. Não tem problema, porque não vai integrar a pele. Isso aí não, a questão da coloração Fitzpatrick da pele de enxerto não é relevante para o transplante de pele. Reforçando aqui, né, que em Porto Alegre e na região sul do Brasil, a referência em transplante de pele fica dentro da Santa Casa, né? Enfim, quem tem curiosidade pode ali conhecer. É muito, muito legal, realmente, é uma coisa muito bacana. A pele de tilápia, né, que está bastante na moda, porque saiu naquela série, né, o Good Doctor lá, porque os pacientes sempre falam, eu não vi a série, mas os pacientes sempre falam, e com um certo entusiasmo quando a gente fala em enxerto, enfim, desse tipo de curativo, porque eles acham que vão virar o Aquaman. Não vai virar o Aquaman, né, pessoal? Não vai integrar a pele de novo, né? É o mesmo princípio da pele de outra pessoa, né, cadavérica, da pele de tilápia, ou então, enfim, da placenta, do saco amniótico, do que quiser usar como curativo, não vai integrar, né? Ele em 4 semanas vai sair. Então, não vai virar o Aquaman. Cirurgias em queimados, pessoal. Uma coisa que também pode cair em prova, né? Uma coisa bem simples, agora que eu vou falar para vocês, talvez vocês nunca tiveram parado para pensar, mas agora vocês nunca mais vão esquecer, porque é bem simples, né? A diferença de uma fasciotomia para uma escarotomia, né? Uma fasciotomia é quando a gente faz uma liberação da fáscia, como, por exemplo, um compartimento posterior da perna, estava fazendo uma cirurgia robótica por um câncer de próstata, e o residente, botar na conta do residente, que normalmente vai para a conta do residente, independente se é ocupado ou não, o residente deixou mal posicionada a perna do paciente na perneira e fez um garrote poplíteo e diminuiu o retorno venoso da perna. O que vai acontecer? Vai acontecer uma síndrome compartimental por congestase ali da perna, e vai ser necessário fazer uma fasciotomia. Por que se faz a fasciotomia? Vai lá na face, libera o compartimento posterior da perna, ou anterior ou lateral que seja, e vai permitir o músculo inchar, se regenerar, desinchar e, enfim, resolver o problema. Se não fizer a fasciotomia, o que vai acontecer? O músculo vai inchar, vai comprimir os vasos, não vai mais chegar sangue, vai gerar um processo que vai se retroalimentar e vai gerar morte celular e vai perder aí certamente o músculo, né? E o que é a escarotomia? É quando a gente faz a liberação da escara. Eduardo, olha, foi muito interessante a tua explicação. Lembra que eu falei que queimadura de 3º grau fica com um aspecto coráceo? Então, quando a gente fica com um aspecto coráceo é porque não tem distendibilidade do tecido cutâneo, né? Então, se for, por exemplo, no tórax, vai impedir o paciente de respirar. E o que a gente faz? A gente libera esse tecido coráceo, faz incisões na marginal, né, para poder permitir, por exemplo, a expansão pulmonar. Então, de uma forma pragmática e perspicaz, a fasciotomia é quando a gente libera a fáscia. E a escarotomia é quando a gente libera a pele com o aspecto coráceo. Então, aqui tem... isso aqui é interessante vocês saberem, não para a prova, mas do ponto de vista prático, porque que normalmente quem faz a escarotomia e a fasciotomia é o R1. Né? Por que é o R1 que faz? Porque ele chega na emergência, ele faz o diagnóstico e não dá nem tempo de passar o caso. Ele tem que fazer aquilo, ele vai passar, vai ligar, Falcão, que é o R2, Falcão, olha só, o paciente está com uma síndrome compartimental, o que o Falcão vai responder? Passa a faca, né? Vai, libera o compartimento, porque senão vai perder aí o músculo. Então é interessante vocês saberem, não que se fizesse em outro lugar, não seria, digamos, é necessário que seja feito, porque
vai perder de qualquer jeito se não fizer, mas é interessante vocês saberem o melhor e mais efetivo lugar de fazer, né? Então, aqui tem os desenhos. Pessoal, botei esse slide aqui, úlcera de Marjolin, ou Marjolin, para quem fala francês. O que é isso? Isso cai muito em prova, tá? Mais especialidade cirúrgica realmente é a prova que vocês vão fazer. Quando a gente tem uma queimadura, a pele, por mais que ela se regenere, ela sempre vai ser uma cicatriz. E as cicatrizes são sempre mais propensas à malignização, à formação de câncer, né? Pela exposição solar, mais especificamente do carcinoma espinocelular, que quando surge numa região de queimados, é chamado de úlcera de Marjolin, tá? E qual é a relevância disso? Por que o pessoal cobra na prova? Porque realmente é relevante, pessoal, porque vocês vão estar no PA de vocês atendendo e vai chegar aquele paciente que tem uma queimadura de muito tempo, 20 anos, e tem uma ferida que não tinha antes. Tem uma ferida que começou nos últimos 2 anos e não melhora mais. E se vocês não fizerem esse diagnóstico, provavelmente ele vai evoluir de uma forma muito ruim dessa doença, né? Porque normalmente o pessoal já, tá ressecada a queimadura, passa hidratante, passa um óleozinho Johnson ali, um óleozinho girassol, tá tudo certo um paciente mais velho. E não, pessoal, tem que fazer biópsia, tem que fazer um punch e ver se é um carcinoma espinocelular ou não, porque é necessário ressecar, né? A úlcera de Marjolin, não por acaso, em cerca de 30% dos casos, quando é feito o diagnóstico, já existe acometimento linfonodal, né? Então, ela é um carcinoma espinocelular em queimaduras com um prognóstico ruim, né? Então, por isso que vocês têm que ter uma alta suspeição para poder aumentar o diagnóstico. Bom, pessoal, falei um monte de coisa técnica. Esse último slide, eu normalmente mostro para os alunos aí de medicina, porque, enfim, estão numa fase, né, que a gente não sabe muita coisa. Para vocês não faz tanto sentido, mas não, só para vocês saberem como que se trata uma queimadura de forma adequada. Quando a gente tem uma queimadura, tá? Não sei se todos vocês sabem, mas no momento que a gente tem a queimadura, a gente tem até 1 hora para poder fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se chegou num ambiente, tem alguém que se queimou há 15, 20, 30 minutos, vale a pena vocês insistirem para ele deixar lavando com água corrente, tá? Então, tem que deixar a queimadura lavando com água corrente, em temperatura ambiente. Eduardo, eu estou morando na serra, está fazendo -2 graus no ambiente agora. Então, não é essa a temperatura, né? Temperatura ambiente, leia-se água em torno de 10 a 20 graus. Tá? Essa, digamos, seria uma temperatura ambiente. Não pode ser gelada e não pode ser quente, né? Outra coisa, proteger com um pano limpo, né, para não haver contaminação, e buscar um atendimento de saúde. O que não se deve fazer? Passar água gelada ou congelada, né, vai piorar a queimadura. Utilizar, mas é óbvio, né? Vocês já sabem, né? Creme dental, borra de café, clara de ovo, xixi, azeite, vinagre, o que vocês quiserem não pode passar, não deve passar. E, enfim, não é o ideal tratar em casa as queimaduras. Se por acaso, esse é um slide da festa junina, né? Se a gente perceber que está com fogo na roupa, o ideal é ficar parado. Por que ficar parado? Porque existem pessoas que correm e se correr vai oxigenar a queimadura, o fogo e vai piorar. Ficar parado, deitar no chão e rolar, né? Esse movimento vai fazer com que apague o fogo, né? E reforçando que o número do SAMU é 192 e o número do Corpo de Bombeiros é 193. Uma última coisa antes de eu encerrar, então ainda no tempo, né, de encerrar a aula, é a bolha, né, a Flictênia. Reforçando com vocês que uma bolha não é necessário estourar ela, tá? Não é o ideal, não é o ideal estourar e com certeza é contraindicado tirar a superfície de epiderme que protege a queimadura. Isso vai piorar, vai aumentar a dor, vai retardar o processo de cicatrização e vai favorecer uma contaminação bacteriana. Então, o indicado é não fazer nada na bolha, só fazer um curativo com óleo e, enfim, gases. Eduardo, é uma bolha muito grande na sola do meu pé. Se eu caminhar, ela vai se romper por toda a questão da localização. Nesses casos, o que pode ser feito é fazer um pequeno orifício para drenar o líquido dentro da bolha,
para, digamos, ficar mais confortável, mas não se deve tirar toda a proteção de epiderme da bolha. Certo, pessoal? Dúvidas? Bom, pelo menos o Falcão, eu sei ali que o Fábio apareceu também, então tem 2 pessoas prestando atenção, tá ótimo. Ô Zanin, um negócio que às vezes eu fico em dúvida mesmo, cara, primeiro, baita aula, tu vê que queimaduras é um tema que tu estuda, tu acaba batendo nos mesmos assuntos muitas vezes e tu trouxe coisas assim muito relevantes, eu acho que foi uma aula que realmente fez diferença, então parabéns pela grande aula aí que tu deu. A minha dúvida que eu às vezes fico é a questão do grande queimado. O que tu considera ali como grande queimado? Às vezes, até nas questões de provas, eles tentam nos pegar em relação a isso, assim. O grande queimado, tem um slide ali que eu tinha... Deixa eu... eu até tirei. Fábio, assim, ó, vou te dar, digamos, a barbada. O grande queimado... Essa é a barbada que eu tô querendo. Eu vou te mostrar o slide para tu decorar se tu quiser, mas a resposta é: se tu achar que é um grande queimado, é um grande queimado. Porque meio que tudo Entendi. É um grande queimado, entende? É aquela Por exemplo, tabela aqui, com ó, 14 itens que tu botou, né? tá aqui o slide, né? É bastante coisa, perfeito. tem mais, na verdade, tem mais. Na verdade, qualquer coisa que for... Se tu ler, a conclusão que tu tira disso é que qualquer coisa é um grande queimado. Entende? Entendi. Qualquer coisa que que não seja corriqueiro, realmente uma coisa que tu se sente muito confortável em trabalhar, o ideal é mandar para uma UTI UTI de queimados. Lembrando que uma UTI de queimados, para ser considerada uma UTI de queimados, ela precisa ter 4 cirurgiões plásticos, precisa ter fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeira com especialização em queimados. Então é uma coisa muito, muito específica, né? Uma coisa realmente porque é um tratamento muito particular, o grande queimado. Então, acho que para a prova, eu estou te dizendo que foi isso, que quando eu fiz a prova, eu não decorei isso, né? Porque tem 300 coisas para tu saber, e isso é realmente difícil. Nunca me impediu de fazer questão, e basicamente todo mundo é grande queimado. Tá na questão da prova, normalmente vai ser grande queimado. Não, perfeito. Show de bola, obrigado. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então tá certo, pessoal. Agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês. Me sinto realmente muito mais colega do que qualquer coisa de vocês. Para mim faz muito pouco tempo aí, estava nessa fase, é uma satisfação estar aí conversando com vocês. Tá certo? Valeu, Zanin, obrigado. A gente que agradece. Obrigada. Um abraço. Obrigado. Eu tô aqui na Bélgica, nesse momento aqui são 1 da manhã. Um abraço. Obrigadão, valeu. Abraço, obrigado.